Entre a Terra e o Céu. Sétimo livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, em 1954. Capítulo 24. Carinho Reparador. Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e, durante 7 noites consecutivas, visitamos Zulmira em companhia de nosso orientador a fim de auxiliar o sorgimento dela. A segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma. Não saíra, porém, da inércia a que se recolhera, alijar a excitação de que se via o objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarence observou, prestimoso: acha-se agora liberta, contudo, reclama estímulo para subtrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiemos, no entanto, a própria Odila favorecer-lhe a recuperação. À medida que se restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo de renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas, efetivamente, algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto, mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Transcorrida uma semana, irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Submetida à assistência magnética, a fim de sondar o passado, reconhecer o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançar em ambos a vitória real nos planos do espírito. Suspirava pelo reencontro com o filhinho, dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha, e, para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. A benfeitora mostrava-se satisfeita. Recomendava-nos trouxéssemos Amaro, tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico, na noite próxima até à casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Do entendimento entre ambos, resultariam de certos melhores efeitos. A mãezinha de Evelina estava reformada e daria provas do reajuste, efetuando primeiro o esforço para a reconciliação. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois de meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo ao sítio indicado, no aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava. Aguardava-nos a instrutora junto dela. Pai de Júlio, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que era possível em tais circunstâncias e exclamou, enlevado: Odila, Odila, Amaro. Respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada: sou eu. Sou quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Estou farto, farto, clamou ele, agora em lágrimas ali verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou, em voz comovida: farto de quê? Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei nem de longe chega a teus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar. E, fitando-a com enternecedora expressão, comentou, triste:
Nosso Júlio morreu num desastre, quando encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola num quarto sem alegria e a madrasta que se impus apodrece num leito. Ah, Odila, poderás compreender o que sofro. Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. A esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe manavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, amado, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Porque havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em venenoso fel? Porque não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor que é sacrifício na terra para a edificação de nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amado, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la, é indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vim eu adobando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas, em alguns dias rápidos, adquiri mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver. O ferroviário contemplou-a, carinhoso e reverente, e acentuou, desalentado. Isso não impede a terrível realidade. Achamo-nos em dois mundos diferentes. Infortunado que sou. Sinto-me desarvorado e infeliz. Achava-me igualmente assim, contudo, procurei no silêncio e na oração um roteiro renovador. Que fazer de Zulmira, colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união? Não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Nesse instante, Clarencio abeirou-se do ferroviário e, tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. Amaro estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada, é que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Se sim, aprovava agora o interlocutor, de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio dos corpos. É o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor, como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Todavia, ponderou o moço, triste, sabes quanto te amo. Não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida, entretanto hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho dos oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto, onde estaríamos humilhando com a nossa saciedade os viajores que passassem por nós, mortificados de sede e fome? Como categorizar o carinho que se pervertesse no isolamento, a pretexto de conservar a aventura só para si? Renovemo-nos, Amaro. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos, valorizando o tempo e a vida. Tocado talvez nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorava convulsivamente, infundindo piedade. Odila enlaçou com mais ternura e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes, achávamos-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para a conversação a sós. Notamos que a orientadora se preocupava em deixá-los entregues um ao outro, para mais seguro ajuste espiritual.
E, enquanto ambos se recolhiam a confortadoras confidências, distanciamo-nos, de algum modo, admirando a beleza da noite. Maravilhoso, o firmamento cintilava. Longínquas constelações como que nos acenavam, indicando o glorioso futuro. Virações suaves deslizavam, de leve, quais se fossem cariciosas e intangíveis mãos do vento, animando-nos a cabeça. Flores de rara beleza vertiam do cálice raios de claridade diurna, como pequeninos e graciosos reservatórios do esplendor solar. Irmã Clara fascinava-nos com a sua palavra brilhante. Com simplicidade encantadora, comentava suas viagens a outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Por largo tempo, embevecidos, permutamos impressões acerca da excelsitude da vida que se nos revela sempre mais surpreendente e mais bela em cada plano da criação. Avizinhava-se o novo dia. Tornamos a presença do casal para devolver o companheiro ao lar terrestre. Ambos, ao término do grande entendimento, apresentavam um rosto pacificado e radiante. Irmã Clara aguardou a pupila nos braços e as duas seguiram-nos a romagem de volta. Em casa, Amaro despediu-se de nós, risonho e calmo. Dispunhamos-nos à retirada, quando a instrutora nos advertiu. Esperemos. Odila retomará hoje a tarefa. O relógio marcava as 6 da manhã. À maneira de colegial em dia de prova, a transfigurada mãezinha de Júlio fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos com excelentes disposições. Não conseguira relacionar os aspectos particulares da excursão, mas conservava no cérebro a indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em algum lugar e que a vira reanimada e feliz. Distendeu os braços com a deliciosa tranquilidade de quem encontra o fim de longa e aflitiva tensão nervosa. Levantou-se, reparando que o dia começava alegre e lindo, sem dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele próprio. Sentia vontade de rir e cantar, e, depois de ausentar-se do banheiro, onde cantarolou baixinho uma canção que lhe recordava o tempo em que se consorciara pela primeira vez, tornou, sorridente, ao quarto de dormir. Foi então que Odila o enlaçou carinhosamente e exclamou: "Vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor."